bênção muito grande. Glória a Deus! Aleluia! Mas antes disso, eu gostaria de contar como que foi todo esse processo, porque foi um processo bem difícil para mim. Deus, desde o início, desde quando eu fiz 18 anos, que eu comecei aqui no conjunto aqui dos jovens, Deus tem me abençoado muito. Ele me abençoou com uma bolsa de estudos na faculdade. E desde o início da faculdade, irmãos, Deus foi tão bom comigo que Ele me deu a oportunidade de já começar a trabalhar na área, já adquirir experiência. Deus tem me abençoado muito, irmãos. Só que o que acontece, irmãos? Eu estava trabalhando como CLT e eu estava fazendo faculdade e a rotina estava ficando muito desgastante para mim. Eu não estava tendo tempo mais de me dedicar ao Senhor como eu me dedicava. Eu acordava muito cedo e às vezes não dava tempo de ler a palavra do Senhor com mais atenção. Eu não tinha tempo, irmãos, para cuidar da minha saúde. Eu fiquei muito fraca. A Sandra aqui sabe, tinha vezes que eu passava mal nos ensaios porque eu mal conseguia dormir, eu mal conseguia comer. E eu orava ao Senhor, eu falava, meu Deus, eu creio que foi isso, que isso foi presente do Senhor. Mas está chegando um ponto, meu Deus, que eu não estou mais aguentando, que isso está me tirando da Tua presença. Porque eu não tinha mais tempo para Deus. E aí eu pedi ajuda para o Senhor, eu pedi para que Ele me abençoasse com um emprego, com um estágio, no qual eu pudesse conciliar com a faculdade. E eu fiquei em oração ao Senhor por muito tempo. E por muito tempo, irmãos, as portas elas se fecharam. Eu fiquei vários meses, 5 meses procurando algum estágio. E eu achava muito estranho, irmãos, porque eu tinha experiência, eu tinha até conhecimento técnico. E Deus, irmãos, fechou as portas de um jeito que eu não conseguia nem ser chamada para entrevista. E aí eu orei ao Senhor, eu falei, meu Deus, eu creio que o Senhor pode abrir essa porta. Eu creio que essa porta o Senhor fechou, mas o Senhor tem um propósito. E eu orei ao Senhor, eu falei, meu Deus, eu sei que eu tenho esse currículo, tenho o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho, mas eu sei que se o Senhor fechar a porta, não tem ninguém que possa abrir. E eu clamei ao Senhor, eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma oportunidade, para que Ele abrisse uma porta. E Deus me abençoou, irmãos. Uma pessoa que eu conheci, que eu trabalhei junto, eu nem conversava mais com essa pessoa, irmãos. Eu tive um contato bem breve com essa pessoa, e essa pessoa se lembrou de mim. E ela me indicou uma empresa muito boa, a Aerofarm. E ela me indicou lá, e para a graça de Deus, irmãos, eu consegui um emprego lá. E, irmãos, o Senhor Ele foi tão bom comigo, que na época em que eu fiz a entrevista para essa vaga que eu fui indicada, a Eurofarma também me chamou para fazer entrevista para outra vaga. Eu fiz a entrevista e eu passei nas duas, irmãos. Isso é coisa que só Deus faz, irmãos, e eu creio de todo o meu coração, irmãos, que tudo tem um propósito debaixo do céu e Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E às vezes a gente se prende tanto, né, irmãos, a currículo, a LinkedIn, né, o pessoal da minha idade entende bem disso. A gente se prende tanto a essas coisas, irmãos, mas eu creio que mesmo que a gente tenha uma indicação, mesmo que a gente tenha experiência, mesmo que a gente tenha um conhecimento técnico, se Deus fechar a porta, irmãos, Ele fecha e ninguém abre. Mas quando Ele abre, irmãos, não tem quem faça. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso demais, porque Ele nos abençoa de uma forma e nós não merecemos, irmãos, nós não merecemos nada, nós não merecemos nem estar aqui. E eu louvo ao nome do Senhor, porque essa vaga foi uma oportunidade muito boa. Eu vou ter mais tempo para estudar, para me dedicar ao Senhor, para cuidar também da minha saúde. E Deus é maravilhoso, irmãos, eu só tenho a agradecer. E eu gostaria de deixar um versículo, irmãos, para a meditação de vocês, que se encontra em Salmos 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se as contasse, seria o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, eu só tenho que louvar o nome do Senhor, porque os pensamentos dele para nós são maravilhosos. É maravilhoso demais, irmãos. A gente não entende, a gente não compreende. Muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, mas aí Deus permite que as portas se fechem para mostrar que nós não somos nada sem Ele. E que tudo que nós temos vem do Senhor. E que os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Amém, irmãos? Aleluia, Deus.